mais um trabalho, mais uma palestra. Nossa irmã Mara Célia vai fazer a palestra com o tema Bendita Sejas entre as mulheres. E a nossa irmã Luciana vai ler o exórdio. Minuto de sabedoria. Não se esqueça de que somos reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes do otimismo e da bondade, para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem, somos donos do amanhã. Assim seja. Peço a todos que fechem seus olhos nesse momento e que rezem comigo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. O trecho do Evangelho de hoje é o capítulo Amai os vossos inimigos. O trecho é o item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Assim seja. Então, convido agora a nossa irmã a proferir a palestra. Boa noite a todos. Meu nome é Mauricélia. Eu sou profissional de saúde, eu sou enfermeira e o que eu venho trazer hoje para vocês é um tema, assim, em alguns momentos pode ser delicado, mas é um tema hoje de acolhimento, de compaixão, de caridade e até mesmo de quebras de tabus e preconceitos que às vezes impedem que a gente faça o acolhimento de quem está necessitando do nosso apoio. Eu quero que vocês observem bem essa imagem que está aí, certo? Eu quero que vocês observem como é que essa mulher se apresenta. Essa mulher, ela realizou um teste rápido, ela está com o resultado aqui na mão, que deu positivo, e a expressão que essa mulher se encontra. Olha o grau de preocupação dela,
de angústia, medo possivelmente, solidão, talvez desespero. Então eu quero que vocês pensem bem nessa mulher e como a gente vai poder estar auxiliando essa mulher na angústia dela. O tema do que a gente vai conversar hoje é Bendita és tu entre as mulheres. Hoje nós vamos conversar sobre a Bíblia. Eu não vou falar exatamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo que como a Bíblia como um livro histórico, certo? Muitas inspirações do Cristo, mas também ali a gente vai utilizar as partes da Bíblia como a história de quem viveu naquele momento de preconceitos de sociedade e como transpassaram algumas dificuldades. Aí é importante a gente ter isso em mente. Bendita és tu entre as mulheres, geralmente essa frase é utilizada para Maria Santíssima. Então aqui a gente depois vai entender por que ela foi escolhida para o tema do debate de hoje. Eu quero começar falando para vocês o que seria gestar. Gestar é uma palavra que vem do latim gestare, que significa trazer consigo, carregar, levar. Quando a gente vai falar da parte da humanidade, são muitas as perguntas em torno da origem e da finalidade da humanidade. E quando estamos diante do divino milagre do nascimento, essas dúvidas se acentuam. Para o Espiritismo, o Espírito, enquanto centelha divina, individualizada, necessita de arena física, ou seja, necessita que alguém gere, carregue um indivíduo para que o Espírito reencarne ali, certo? Para despertar e exteriorizar suas potencialidades. Assim, a encarnação humana torna-se uma necessidade para o desenvolvimento da individualidade extrafísica, criada simples e ignorante. É através das vicissitudes da vida corporal, ou seja, quando a gente entra nesse corpo material e vamos desenvolvendo as virtudes necessárias, que o espírito tem a chance de se aprimorar e evoluir. Quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem. Para quem já estudou ou já viu, aqui é quando a gente está entre a 5ª e a 7ª série e fala sobre a parte de ovulação, de fecundação. Essa partezinha é o principal que a gente vai gravar hoje na mente. Para quem não sabe, essa daqui é a célula de reprodução feminina, o óvulo. Se eu for escrever em uma folha, com uma caneta, um lápis, uma lapiseira, um ponto, é exatamente a medida desta minha célula feminina. O óvulo tem a medida de um ponto em uma folha, para vocês entenderem. Então a gente não consegue enxergar ele exatamente a olho nu, mas ele tem essa medida. Já o espermatozoide, que é a célula masculina, ela geralmente tem aos milhares. O óvulo, a menina, quando nasce de sua mãe, ela já tem todos os óvulos que ela vai utilizar ao longo da vida. Então, se eles são bons, se eles são ruins, se são fecundos ou não, já estão ali e ela vai liberar, a partir da primeira menstruação, até o momento que entrar na menopausa, todos estes óvulos, ou a maioria deles. Os homens não. Os homens, eles estão produzindo os espermatozoides até o último suspiro. São hormônios e produções celulares diferentes. Então, o homem está em constante produção do seu espermatozoide. O que seria a gravidez segundo o Espiritismo? A doutrina espírita, ela nos ensina que a partir do momento que a alma se une ao corpo, começa a concepção. E não é exatamente a partir do nascimento. A gente vai entender esse processo. Quando a gente fala dessa parte, a gente sempre está com os estudos aqui, através do livro do Espiritismo, o livro Segundo os Espíritos,
a gente lê na questão 344 o seguinte: desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito, que então se escapa de seus lábios, anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. O Espiritismo nos conta sobre o planejamento reencarnatório, processo executado toda vez que temos que viver no planeta Terra. O planejamento reencarnatório é posto em prática para o espírito reencarnante, para que ele se prepare estudando suas possibilidades de vida. Durante esse processo serão decididas questões relacionadas à formação familiar, à estrutura física e às faculdades que devem ser exercidas e adquiridas na nova vida terrena. Então, para que um espírito ele reencarne entre nós, começa um processo, certo, de preparação, de discussão, de planejamento, muito antes de essa célula aqui, o óvulo, se encontrar com o espermatozoide. Então, a vida já começa antes, na parte espiritual, antes de chegar à parte material. A parte material, que seria o vínculo dessas duas células aqui, ela vai dar apenas continuidade a todo o processo espiritual. Allan Kardec, na questão 258 desse Livro dos Espíritos, diz assim: pergunta aos espíritos superiores: quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos nos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, cada um de nós que já estamos aqui encarnados, e qualquer coisa que nós escolhemos e estamos vivendo hoje, nós já escolhemos no planejamento antes de nascermos de nossas mães. Até a nossa mãe, a gente já participou do processo de escolha. Então, o que você vive hoje, lembre do exórdio: plante as boas sementes, porque você é dono do seu futuro, mas escravo do seu passado. Então, se a gente não presta atenção em cada passo que a gente dá agora, a gente vai ter a colheita de nossas escolhas. Porque desde antes de vir através da minha mãe, eu escolhi isso. Então, cada doença, cada saúde, cada filho que eu vou ter ou não, cada processo de prova e expiação, eu já escolhi. Para o quê? Evoluir e resgatar os meus débitos. Se eu vou concluir isso ou não, depende da minha fé, dos meus estudos, do meu fervor espiritual. Mas eu nunca fui escravo, ninguém nunca me obrigou. Deus não obriga nem o espírito, que é livre, a nada. Quanto mais nós, seres materiais, fazemos as nossas escolhas a cada momento. Toda gravidez é planejada pela espiritualidade, e André Luiz fala do ministério da reencarnação. Onde é que ele está falando desse ministério da reencarnação? Nesse livro aqui, Os Missionários da Luz. Agora vocês têm um breve relato desse livro através do filme, que está na internet, tem mais acesso, já estava nos cinemas. Então, a gente está falando dessa parte agora, desse estudo espiritual, Os Missionários da Luz. Então, André Luiz, quando ele foi para Chico Xavier para escrever esse livro, ele citou lá o Ministério da Reencarnação, que tem como objetivo planejar essa reencarnação e em ressonância com a doutrina espírita, que nos diz que nenhuma reencarnação é espontânea e aleatória. Nenhuma reencarnação é espontânea e aleatória. Nada é por acaso. Toda gravidez é planejada na espiritualidade? Sim. Já que nada é por acaso, então, no momento
momento que por um acaso eu engravidei, em algum momento isso estava lá no planejamento. Ou eu caminhei para que isso acontecesse. E quando isso aconteceu, de alguma forma já tinha um planejamento espiritual. Gravidez e reencarnação, por André Luiz. André Luiz nos explica em Missionários da Luz que o perispírito do reencarnante atua sobre o óvulo. Lembra da imagem que eu mostrei para vocês, da bolinha ali do lado e dos espermatozoides desse lado aqui? Pronto. Agora a gente entrou numa parte bem importante. Quem decide como é que as características vão nascer? Que o perispírito do reencarnante atua sobre o óvulo. É a célula da mulher. Então a mulher já começa a ser escolhida, ser bendita por gerar, desde o momento que ela tem as suas células, os seus óvulos. Os seus óvulos já são o meio principal para a reencarnação. Porque é este óvulo que ele se dirige na seleção do espermatozoide, de modo a escolher o mais útil à programação reencarnatória. Informação que está comprovada pela ciência desde 1991. Então, o Missionário da Luz, ele foi psicografado em 1945. Quem estuda o Espiritismo desde esse período e leu esse livro, já tinha essas informações aqui. Isso aqui já estava publicado. Mas o homem só veio ter essa ligação com a parte espiritual a partir de 1991, quando teve estudos científicos em 2 países diferentes que comprovaram o que André Luiz já tinha relatado como médico, né, nos Missionários da Luz. E o que é importante? A mulher tem um papel fundamental, essencial, para que eu escolha a célula masculina e ela seja o mais possível dentro do plano reencarnatório. Então, a função de ser mulher, de doar aquela célula ali, é que ela fez escolher cada um de nós como nós somos. Não que o pai não tenha suas funções. Claro que tem. Mas para até ter aquele pai, escolher aquele pai com aquelas características, quem fez essa escolha do nosso pai foi a nossa mãe. Certo? Então, veja só. André continua descrevendo que o encontro entre os gametas dos pais, o óvulo e o espermatozoide, gera microscópico globo de luz. No momento que o óvulo começa a ter essa atração por espermatozoide, que ele acha que é o mais eficiente para gerar aquele ser que foi programado na espiritualidade, começa a ter em volta daqueles dois gametas unidos um globo de luz, uma proteção. Um exemplo é que Alexandre, no livro dos Missionários, ele ajustou a forma de Segismundo, que se encontrava impetrado no espírito de sua mãe. Quando começa a ter a junção do óvulo com o espermatozoide, em poucas horas a gente vai ver que já começa a ser gerada a vida. E existe também, já que foi programado, planejado, vamos supor que eu vou reencarnar. Então eu começo a fazer visitas àquela família onde eu vou nascer, principalmente a mãe, e através dos sonhos, que nem sempre a mãe vai lembrar. Por isso que tem mãe que às vezes sonha com o seu filho, tem a certeza até do sexo que a criança vai vir, etc. Isso são conversas que o espírito que vai reencarnar através do feto que ela vai carregar dentro dela, já vai passando para ela nesse ajuste antes do nascimento. Quando isso ocorre, ele nos conta que essa vida latente começou a se movimentar. Então aqui, a ciência humana comprovando. Quando esse estudo foi realizado em conjunto por cientistas americanos e israelenses, demonstrou que uma substância produzida pelo óvulo,
ou suas células vizinhas era responsável pela seleção do óvulo, do espermatozoide. Então, o que é que acontece? Quando eu estou, a minha célula está procurando a célula masculina mais adequada para gerar um novo ser, são criadas até substâncias químicas ao redor para que tenha a melhor parte magnética dessa junção. Certo? O espermatozoide mais apto, os adeptos do espiritismo que leram tantas vezes o Missionário da Luz já sabiam do que se tratava. Como eu disse aqui, esse livro foi psicografado em 1945. E os cientistas não se juntaram para estudar essa parte em 1991. Reencarnação é o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa, segundo o capítulo 13 de Missionários da Luz. Essa descoberta científica aqui, que já existia, eles só precisavam comprovar, lembre-se que o Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos, entre todos os outros da codificação, eles são livros que são cientificamente, desde a maneira de, há mais de 100 anos atrás, por Allan Kardec, eles são comprovados, principalmente o livro, segundo o Livro dos Espíritos. Essa descoberta do que André Luiz estava trazendo nos Missionários da Luz provocou uma mudança significativa nos estudos sobre a fertilidade. Em uma vez que até então acreditava-se que o espermatozoide vencedor seria o mais rápido. Então, a partir daí, nós tivemos um pouco mais de facilidade para aquelas mulheres que tinham problemas de engravidar, seja a fertilização in vitro, entre outras, a gente conseguiu avançar para que nascessem mais seres humanos e mais espíritos fossem reencarnados. Tem um evangelho aqui que a maioria da gente tem base católica, evangélica, etc. Eu já escutou esse evangelho, mas eu vou ler para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção na formação do tempo, de como era a sociedade naquele tempo. O evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38, diz o seguinte: naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Eles eram descendentes de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Aqui nesse pedaço a gente vai se lembrar que Maria era uma adolescente de aproximadamente 15 anos de idade e ela não teve relação sexual com José ainda. Então, olhe o problema que foi gerado naquele tempo. Aqui era uma gravidez de uma adolescente, vocês concordam? Uma gravidez numa jovem, muito jovem, adolescente, e sem ter a relação sexual. Como é que Maria iria justificar isso? Era um tempo em que a mulher era apedrejada quando escorregava em qualquer parte da sua sexualidade. Imagine se nem José a tocou, ela de repente aparece grávida. Daqui, por mais aparições e profetas que tivesse naquele tempo, e tinha mesmo vários, mas daqui que se acreditasse na palavra dela, ela corria o risco de ser apedrejada e morta por aquela sociedade. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra.
Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aí aqui, Maria escutou as propostas do anjo. E o anjo ainda faz uma outra observação. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Nós estamos falando de uma segunda gestação aqui. As nossas, não talvez as nossas mães de alguns, mas as avós de alguns, e mais ainda as bisavós, elas pariam até 60, quase 70 anos. Fisiologicamente, os hormônios delas eram muito melhores do que o nosso. O nosso, quando a gente vai chegando perto dos 45, já tem muito mais dificuldade, mas não impossibilidade. Tanto que vocês têm pessoas ainda engravidando a partir de 50. Cláudia Raia engravidou com 50, não interessa o método. Engravidou e teve um filho. Eu, como enfermeira, fiz o pré-natal de uma senhora de 50 anos, tentou 20 vezes a fertilização in vitro, na 20ª que ela estava desistindo, porque já tinha 50 anos, conseguiu engravidar. E hoje tem o seu filho. O menino já deve estar aí com praticamente um ano. Entendeu? Então, a gestação tardia, ela também tem uma importância no processo reencarnatório. Não é uma banalidade. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se-me segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Aí eu pergunto para vocês: Maria, com 15 anos de idade, e uma sociedade que não iria apoiá-la, iria tentar até ceifar sua vida, ela por um acaso tentou exterminar essa gravidez? Olhe o sim de Maria, de uma jovem de 15 anos, diante de toda uma sociedade patriarcal, machista, não interessa os nomes que dão, mas uma sociedade que colocaria a vida dela e do filho dela em risco. Mesmo ela sendo acolhida por José, mas de primeiro impacto, lembra aquela mulher que teve o teste positivo na primeira foto, quando abriu a palestra? Preocupação, desespero, medo, angústia. Maria pode ter sentido tudo isso. Ela só tinha 15 anos. E de repente estava grávida. E do processo que ela talvez não conseguisse explicar e não fosse acreditada. Mas ela disse sim à vida do gestado carregar dela, do ventre dela, ou ela ceifou essa vida e achou que assim resolveria, que ela podia muito bem ceifar a vida e fingir que nada aconteceu. Ela disse sim, e ela foi pelo caminho mais doloroso e arriscado, até mesmo para a vida dela. Mas ela, enquanto mulher, não estamos falando ainda da mãe de Deus, da mãe de Jesus. Nós estamos falando, enquanto mulher, a atitude de mulher que ela tomou aos 15 anos de idade, certo? Outra passagem de Lucas, no capítulo 1, versículo 39 a 56, diz assim: Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que dará à luz. Então Maria, com o sim dela, com a força de mulher dela, mesmo aos 15 anos de idade, ela foi bendita pelo sim dela. Ela fez um ato de caridade, um ato de amor extremo. Aquele filho que ela iria gerar, mesmo sem entender completamente o processo. Nós sabemos que espiritualmente tudo foi preparado. Mas ela, enquanto menina, enquanto adolescente, viveu naquela sociedade,
Ela sofreu os medos que deveria sofrer na carne, como qualquer uma de nós se passasse por esse processo. Mas ela carregava uma coisa preciosa. No gestar, no carregar, isso aqui eu trouxe até um modelzinho da mulher. No carregar dentro dele, tinha uma coisa preciosa. O filho. Independente se ele era filho de Deus ou não. Mas era uma vida. Era um feto. E esse feto é quem iria trazer o Espírito a ser encarnado nesta terra. Não qualquer Espírito. No caso de Maria. O Espírito mais elevado e missionário que já tivemos na face da terra, que foi o Cristo. O Cristo veio com a missão. Mas toda e qualquer mulher que já gestou, que gesta, que gestará, que engravidará, ela é bendita entre as mulheres, porque ela é o fator, o veículo no qual ela vai gerar um corpo com a ajuda da célula masculina, mas ela é quem vai gerar e carregar este corpo 9 meses, para que esse espírito vá fazendo a conexão e se encarne após o nascimento. Então, a mulher tem que pensar no seu papel enquanto gestante. Uma coisa aqui interessante, seu sim, o sim de Maria, ressoa em nossos corações, convocando-nos a participar do plano de redenção divina para toda a humanidade. Assim como Maria, somos chamados a cooperar com Deus em sua obra redentora, respondendo afirmativamente ao convite divino. Da mesma forma que o anjo bateu à porta de Maria, ele continua a nos visitar, esperando nosso sim. Como Maria, colaboraremos com o projeto de Deus em nossa vida. E o que é ser mãe, segundo o Espiritismo? Aqui nós já não estamos falando só de gerar, de carregar. Nós estamos falando do depois de nascer também, certo? Já estamos ampliando. Aqui nós estamos falando do papel de mãe até o fim da vida do filho, ou dela mesma. A missão da mãe é guiar os filhos no caminho do bem, auxiliá-los com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levar-lhes o ânimo nas provas da vida. Além dessa missão, e ao mesmo tempo, grande dever, mais do que pensam as pessoas, tem a da sua responsabilidade quanto ao futuro deles. Anos de dedicação, por mais amor que as mães tenham pelos filhos, olhamos para eles e pensamos com nós mesmas: será que eu vou dar conta? Toda mulher fica com esse medo, independente se é o primeiro, se é o segundo filho, se é o 10º filho. De repente, tem um ser humano sobre minha responsabilidade e que depende 100% de mim. O amor de mãe persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que já devem ser conquistas do espírito. Por isso leva séculos para adquiri-los. Deus colocou os filhos sobre a tutela, abrigo, amparo, apoio, assistência, auxílio, defesa, guarda da mãe e do pai, a fim de que lhes formem o caráter e os dirijam pelo caminho da boa moral. E lhes facilitou essa tarefa, dando aos filhos uma organização débil e delicada ao nascerem, e que os torna propícios a todas as emoções. É por isso que quando nós nascemos não somos igual ao cavalo, nem ao boi, nem a nenhum animal que já levanta e já sai mamando e já sai correndo para lá e para cá. Débil quer dizer que nós estamos dependentes ali para que o caráter, a força e as atitudes morais do pai e de mãe sejam desenvolvidas.
Que tipo de abnegação, que tipo de amor, que tipo de desprendimento eu vou fazer com aquela criança chorando de manhã, de tarde, de noite, querendo o peito de manhã, de tarde, de noite. O pai trabalha o dia todo, mas ele chorando no pé do filho de manhã, de tarde, de noite. Recém-nascidos fazem isso. São débeis, são frágeis. Então, aqui está as tolerâncias e etc. que os pais têm que desenvolver para estar cultivando esse espírito que está sob sua responsabilidade e já está ali encarnado. E se eu fracassar nessa missão de cuidar desse espírito que encarnou, por responsabilidade deles mesmos, o pai e a mãe suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos dos filhos na vida futura. Às vezes o seu filho não entrou na droga, não foi por acaso. Ele não está no vício do álcool ou do jogo por um acaso. Às vezes nós deixamos de prestar atenção em alguma coisa, de dar uma palavra, de dar uma atenção, de talvez tirar uma dúvida, e fomos omissos e estamos convivendo o sofrimento lado a lado. Dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que estava ao alcance, para que ele avance na estrada do bem. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, porque a gente vai ver ela no final. Aqui, uma mulher, certo? Essa mulher aqui, ela já está, se você observar nessa escultura, ela já tem aqui um aspecto de arrependimento. Ela está com uma angústia muito grande por alguma coisa que ela fez. Então, ela tem um arrependimento constante. E aqui tem uma parte da escultura que é como se fosse uma criança. Né? Alguma coisa está acontecendo entre esses dois. Então, prestem bem atenção nessa figura que vocês estão vendo, que a gente vai ver depois novamente. O processo da maternidade é essencial no mundo espiritual. A maternidade foi essa que eu acabei de descrever, que foi o pai e a mãe cuidando dos filhos, entendeu? Até suas últimas forças. Por possuir uma profunda relevância no campo energético, já que a fase da gestação transcende o aspecto físico e biológico. Ela estabelece um elo entre mãe e o campo espiritual, permitindo a reencarnação do novo espírito. Então, a gestação ela tem uma amplitude para depois se tornar mãe de fato enorme. Aí aqui, uma pergunta que pode acontecer. Por que é que acontecem os abortos espontâneos? De repente, essa gestação não evolui, né? Por que o corpo da mãe rejeita o feto? Depende. Às vezes aquele corpo lembra que é o óvulo que escolhe ali o espermatozoide da melhor forma possível. Podem existir ali proteínas paternas que vão entender para o corpo da mulher como algo estranho, um objeto estranho dentro do meu útero, e a mulher acaba eliminando espontaneamente. Ali vai ter um processo energético que vai dar essa descompensação e vai ter a perda do feto. Aqui a gente entende que às vezes foram gestações que a mãe às vezes não está com bom preparo, uma boa alimentação, entre outras. E pode também acontecer da seguinte forma. Às vezes a mãe, por exemplo, quem tem um tipo de sangue negativo, a mãe, o pai tem um tipo de sangue positivo. Eu sou A negativo, meu marido é A positivo. Se eu sou A negativo, quer dizer que eu não tenho fator de nada, fator resus nenhum. Ganhei uma célula do meu marido, que essa veio com fator positivo. E de repente, o meu bebê, ele é o fator positivo. Mas eu tenho fator positivo? Não. Então ele é estranho. E isso pode chegar e gerar a um aborto espontâneo. Então tem aqui partes biológicas que podem influenciar, além de espirituais, porque tudo é determinado por Deus, para o nascimento ou não, o prolongamento ou não dessa gestação. E o que diz o Espiritismo quando a gravidez é interrompida?
A lógica da interrupção da gravidez está no fato da mãe continuar viva e poder engravidar de novo. E como nós espíritas somos reencarnacionistas, ela poderá ser mãe do espírito que não reencarnou. Um exemplo. Eu sou enfermeira de mães que têm paralisia cerebral, hipertensão, diabetes, depressão profunda, então tomam inúmeros remédios que podem estar alterando essa parte. Entre outras doenças que podem você desenvolver ao lado da sua gestação. De repente, essa gestação, ela não vai até o fim. Ou seu organismo interrompe, ou você tem um trabalho de parto prematuro, pode, de repente, entrar num trabalho de parto que coloque sua vida e a do bebê em risco. Vai ser preferível fazer o quê? Salvar o bebê, que não sabe se vai se criar, principalmente se ele for prematuro, ou salvar a mãe, que pode gerar vários outros filhos, principalmente o mesmo espírito desse que tentou nascer agora. Tenta-se salvar a mãe. Principalmente porque se a gente crer na reencarnação, ela vai gerar um outro corpo, um outro feto, e esse espírito, que às vezes só tinha aquelas horas, aquele período da gestação a cumprir, ele pode reencarnar e cumprir outros princípios planejados para a reencarnação dele. Certo? Agora a gente vai para o aborto provocado. Né? Esclarecimento espírita sobre o aborto. Em resposta à pergunta sobre a doutrina espírita, ensina que, sobre a prática do aborto, deve-se dizer que ela é contra, com base na sua filosofia de caráter espiritualista e reencarnacionista. Esses fundamentos a gente encontra no capítulo de Gênesis. Nós temos para estudar Gênesis, a obra publicada por Allan Kardec, no capítulo 11, que, ao descrever o processo da reencarnação do espírito, dando uma ideia clara e precisa de vida que começa desde a concepção. Quando essa concepção, nós vamos começar a entender. Lembra daquela bolinha do óvulo e dos espermatozoides? Quando os dois se juntam, que é chamada a fecundação, a partir de 4 a 6 horas desse processo, da junção desses dois, já é vida. Já é vida. Entendeu? Já tem um embrião dentro da mulher. Certo? O espírito se liga pelos laços perispirituais ao corpo que vai se formar. Portanto, interromper a vida do futuro bebê é crime, pois impede o espírito reencarnante de voltar à terra para progredir. Às vezes a mulher está grávida e não sabe. A gravidez não ocorre aqui no meio do útero, não. Aqui nós temos o óvulo, aqui assim fora, a trompa capta esse óvulo, e aqui no meio da trompa é onde acontece essa fecundação. E de 4 a 6 horas depois que aconteceu, que não vai descer o óvulo imediatamente para o meio do útero, já tem um embrião na trompa da mulher e já é vida. Vida material que estamos falando. Um corpo que está desenvolvendo suas células já é o embrião. E, pouco a pouco, já começou o processo espiritual. Lembra que eu disse que ele visitaria a mãe nos sonhos, para já começar a aproximação? Já começa aqui também a ter a interligação. Os laços perispirituais já começam a ser estreitados entre o espírito que vai reencarnar e essa parte material que a mulher está carregando, o embrião que já está na trompa dela. De acordo com a questão 359 do Livro dos Espíritos, publicado também por Allan Kardec, no caso da mãe correr risco de morte, é preferível que seja sacrificado o ser que ainda não existe a sacrificar a vida da gestante.
A lógica da interrupção da gravidez está no fato da mãe continuar viva e poder engravidar de novo. E como nós, espíritas, somos reencarnacionistas, ela poderá ser mãe novamente do espírito que não reencarnou. Uma observação. Tem algumas coisas que eu vou falar que podem parecer impactantes, mas a gente vai abrir a nossa mente um pouco mais para que a gente chegue no máximo de caridade e no máximo que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. Se por um acaso uma menina de 10 anos de idade engravida, vocês acham que o corpo dela vai conseguir finalizar a gestação? Possivelmente não. E possivelmente os dois vão a óbito. Por isso que existem algumas leis dos homens, entendeu? Para alguns tipos de interrupção, certo? Contanto que coloque em risco a vida em determinado aspecto, entendeu? 10 anos não é ninguém de 15, de 16, de 20, de 30. Não. Ali foi um acaso, certo? Pode ter sido por estupro, pode ter sido pela curiosidade e acabou acontecendo entre primos, etc. Sei lá. Mas ali tem um risco. E essa mulher, essa menina de 10 anos, ela pode ser mãe desse espírito que iria nascer em outros momentos e com mais qualidade para ela e para o espírito, com mais desenvoltura. Chico Xavier, quanto aos usos anticoncepcionais, como método de controle da natalidade, ele posicionou-se favoravelmente para que o crime do aborto seja devidamente evitado. Já a pílula do dia seguinte é abortiva, pois o espírito já está ligado ao embrião desde o dia anterior, por volta de 4 a 6 horas da fecundação. Então, aqui, se você observar, não foi de maneira nenhuma proibido você planejar a sua família. Você pode, no seu plano reencarnatório, você pode ter planejado ter 10 filhos, 5 filhos, 20 filhos. Quando você encarnou, você viu que às vezes as condições financeiras ou as condições físicas e de saúde não eram propícias. Então você se utilizou dos meios anticoncepcionais para planejar sua família. Quais são eles? Preservativo masculino e feminino, tem em qualquer posto de saúde. Um anticoncepcional oral ou injetável de mês, de 3 meses, tem no posto de saúde. Um DIU tem como ser implantado aqui gratuito, em Arco Verde, e em algumas regiões também, entendeu? E essa pílula aqui eu não tenho, certo? Essa pílula do dia seguinte eu não tenho no meu posto. E eu sou do seguinte aspecto: prevenir para depois não estar com um problema, certo? A gravidez não é um problema. Você não conseguir lidar com ela é o problema. Então, quando você e também a família tem que chegar e tem que estar com esse apoio em mente. Se o pai e a mãe não sabem conversar sobre menstruação, que é quando a mulher começou a entrar no período fértil, tem vergonha, vive com a avó, vive com a tia, vive com pais que são mais rústicos e tem vergonha de falar com a filha. Posto de saúde. Nós, enfermeiros, os médicos, estamos lá para esclarecer. Eu falo tranquilamente com a sua filha, sua neta, sua sobrinha, com a irmã, com quem for, sobre a menstruação, sobre a higiene. Percebe-se que está iniciando um namoro. O namoro às vezes pode ser suave e às vezes o namorado pode ser mais quente e de repente induzir para uma relação sexual. Você prefere que ela já esteja sabendo o que é um preservativo masculino e feminino e ande com na bolsa para não ganhar HIV, sífilis, hepatite B e C, gravidez? Saber o que é uma pílula e tomar corretamente, ou uma injeção de mês, ou ela chegar
13, 14, 15 anos grávida, sem poder se sustentar, e às vezes o pai ainda dá tchau. Tem vergonha de falar, tem dúvidas, venha. Eu posso conversar com você e a adolescente ou a mulher, que às vezes a mulher está tendo relação com 35 anos, porque ela se preservou, porque ela não achou o parceiro adequado, etc. Mas às vezes acontece igual a adolescente, faz uma relação sem preparação, ganha doenças que não deveria ganhar, porque ninguém nunca instruiu. Eu não estou instruindo, induzindo para ser uma profissional do sexo. Entende a diferença? Eu estou ensinando a fisiologia do corpo humano, como o que é normal, como eu posso cuidar da melhor forma dela e como eu posso evitar, entendeu? Ter minha vida alterada com uma nova vida, porque depois pode ser que eu resolva ser mãe. Eu tenho essa abnegação e não quero só carregar, eu quero criar também. Aí outros processos vão ficar de lado e eu vou seguir sendo mãe. Com pai, sem pai, com família, sem família, eu vou criar com filho. Então, eu, enquanto mulher, preciso dessa instrução, desse acolhimento. E uma coisa interessante, nós atendemos pessoas com deficiência e não pense que o deficiente, ele está morto ou ele é deficiente em tudo. Como eu disse para vocês, por exemplo, eu tenho uma gestante com paralisia cerebral. Espasticidade, a rigidez assim. Que agora eu tenho que correr para tentar, com o neurologista ou dos médicos, entendeu? Deixar ela estável para parir. Aí tem uma dificuldade da musculatura na hora de nascer. Entendeu? Ela sabia e conseguiu ter a relação. 30 e poucos anos. Deficiência, síndrome de Down, seja o que for, não impede de ter relação e de nascer um filho, não. Certo? Consideramos que a prática do aborto constitui-se assim em grave comprometimento com leis divinas em qualquer fase da gestação, uma vez que isso impede que o espírito, já ligado ao corpo desde a fecundação, renasça no corpo físico que lhe servirá como instrumento de evolução. Os espíritos abortados são almas que estão vinculadas aos nossos compromissos kármicos. De maneira geral, somente quando nos encontramos no plano espiritual, após a desencarnação, é que damos conta da extensão das nossas falhas. A mulher que não protegeu o seu corpo, de repente teve uma gravidez que ela não conseguiu levar adiante, o aborto não é uma escolha satisfatória, porque você vai gerar problemas kármicos, que não se resolveu só com você exterminar essa vida, você desmanchar isso aqui, esfarelar isso aqui você achar que encerrou de você, sumiu, como se fosse menstruação. Não. Você sabe o que você fez. E aquele espírito que vinha nascer de você, porque tinha uma programação, já uma parte espiritual designada para que ele viesse, ele fica revoltado. Foi criada uma dívida, porque vocês planejaram de fazer ele nascer. E como é que você interrompeu a oportunidade dele? Aí depois você não queira viver um loop de centenas de anos no umbral desse arrependimento, com esse espírito lhe cobrando. E às vezes esse umbral não é depois que a gente morre, não. Já começa aqui. Porque a mulher que faz o aborto, que fez o aborto, está aqui gravado. Eu sei o que eu fiz. Pode ninguém saber. Mas eu, Deus, todos os espíritos viram, sabem. Então está na minha mente, está no meu pensamento, vai comigo para a eternidade. Eu esfarelei isso aqui. Essa vida, ceifei essa vida, mas essa vida aqui tem a lei da justiça divina e depois vai vir o processo de cobrança.
Não é de Deus, é das suas próprias atitudes. Geralmente, o que toda mulher espera é isso aqui. Esse apoio aqui do seu parceiro. Mas não quer dizer que a gente vai ter isso aqui sempre. Tem pessoas que têm diversos comportamentos morais. Tem aquele que é muito jovem, vai assumir a qualquer custo, passando fome ou não interessa, mas ele está lá dando apoio, vai para o pré-natal, etc. Tem aqueles que podem ter o dinheiro que for, não chega nem perto, como a gente já viu, jogadores matando as mães dos seus filhos, etc. Não interessa que é na questão financeira, é questão de atitude e moralidade. São coisas diferentes. E uma coisa que a gente deve também observar, nós temos famílias diferentes no dia de hoje. O homem vai doar sua célula masculina, mas não quer dizer que a gestação hoje em dia, o meu apoio seja um homem. Pode ser uma mulher, entendeu? E pode ser outras pessoas que dêem esse apoio, tanto que tem apoio. E se eu não tiver apoio do meu parceiro, o que é que vai? Como é que vai progredir? O que é que poderia ser feito? Olha nós aqui. Nós, sociedade, no momento que temos consciência, é nosso dever cristão prestar caridade àquele que necessita. A filha do meu vizinho chegou e foi botada de fora para casa, está grávida, com 13, 14 anos, 19 anos, etc. Eu vou botar ela para dentro da minha casa? Dependendo do dia, eu vou. Durma aqui essa noite. É melhor do que ela sair matando por aí. Amanhã pensa-se qual parente que possa acolher. Quer um prato de comida? Quer água? Às vezes a gente só precisa de um descanso para aquietar o juízo e fazer uma prece. Nós, sociedade e como família também, não nos cabe mais ser arcaicos. Se engravidou, essa coisa de virgindade, gente, nós fomos criados para reprodução, certo? Somos animais racionais, por isso que nós tentamos planejar uma gestação, mas nós fomos criados para a reprodução. A moral e a educação sexual, ela deve ser implantada na família. Mas no momento que foi gerada uma vida, você não acha que é mais amoral eu tentar exterminar a gestação para ela parecer virgem do que assumir a gestação na família e acolher minha filha, minha sobrinha, minha neta? Minha gente. Eu tenho 42 anos. Eu já vivi o terror. Se um dia você engravidar, você está fora de casa. Eu me imaginava, eu morava num sítio, me imaginava subindo e descendo na BR com a barriga desse tamanho, não sabe nem direito como é que faz o menino, né? Aí com a barriga desse tamanho, passando os dois necessidades, fome. O menino dentro da minha barriga. Nunca pensei no aborto, mas eu já vivi esse desespero. Então eu queria que se isso acontecesse comigo, eu tivesse alguém que me desse pelo menos um teto à noite, para que eu chegasse num tio, para que eu chegasse num primo mais velho do que eu, que me acolhesse, para que eu tentasse vender coentro, seja lá o que for, mas que eu tivesse meios de chegar e tentar segurar aquela criança. Então a gente, enquanto família e sociedade, a gente tem que pensar como é que a gente está fazendo esse acolhimento. Aqui também tem organismos sociais que foram criados para dar um determinado apoio. Então a gente vai ver um exemplo. Eu falei bastante em relação a gestar, carregar e também ser mãe, né? Abnegação. Aí a gente agora vai fazer uma linha entre esses dois itens. Por exemplo, no caso de gestar, vamos supor que a mulher teve essa gravidez, independente da idade, por um acaso ela ficou sem apoio, ela não vai ter condições depois que a criança nascer de criar essa criança, certo? Mas o aborto não é uma opção. Nós estamos esclarecendo da parte espiritual e da parte física, porque dependendo do jeito que for feito o aborto, fura o útero, ela tem uma hemorragia, tem infecção, pode vir a óbito.
pode gerar câncer do colo do útero depois, dependendo do que foi feito ali, entendeu? Então o aborto ele tem mais coisas negativas do que solução. Então, dentro dessa parte, o que é que a gente pode chegar e fazer? Se tem um estupro, por exemplo, minha gente, lógico que eu raciocínio que eu não quero fazer uma coisa obrigada, eu não quero meu corpo violado. Ter relação para algumas pessoas já é difícil, nem sempre é prazeroso. Imagine você ter uma relação de maneiras rústicas, obrigada, forçada. Você vai ficar com aquilo para todo sempre na sua mente. Mas e se engravidou? Esse espírito aqui, foi ele que te fez mal? Foi o feto que está na tua barriga que te fez a relação abusiva? Não. É insano, parece insano o que eu estou falando. Mas aqui é onde eu estou pedindo a caridade, o raciocínio, um pouco de respiro e apoio social e familiar. Tem uma artista da Rede Globo, quem mexe muito com a internet, eu vou falar só o primeiro nome dela, Clara. Ela teve um abuso, um estupro. E ela, sabiamente, que Deus e os anjos e os espíritos benfeitores iluminaram ela finalizou a gestação e doou a criança. Então ela, sabiamente, disse o sim de Maria, carregou, independente se ela tem religião ou não, carregou o feto até o nascimento, esse espírito encarnou, mas ela não se viu mãe, entendeu? De uma coisa que não foi feita com prazer, de um ser humano que ela não desejou. Ela não teve falta de amor por aquele ente, tanto que ela carregou e ele nasceu vivo e saudável. Mas ela não quis maternar, não quis ser mãe, não quis ter a responsabilidade até o fim. Vocês acham que ela entregar para a adoção, que foi até sigilosa dela, mas o povo futuro da vida do povo no meio do mundo expressa, foi sigilosa. Você acha que essa criança hoje não está saudável, feliz e se desenvolvendo? Você acha que ela não agiu com caridade extrema? Não é qualquer mulher que aguenta um baque desse. Precisa de muito acompanhamento psicológico, psiquiátrico, do pré-natal de apoio o máximo possível para que ela consiga finalizar e ter menos pensamentos negativos possível em relação a esse feto desse abuso. Mas essa Clara é um exemplo de sim de Maria. Ela conseguiu reverter uma coisa extremamente negativa no espírito que vai se desenvolver, e o ganho dessa caridade nesta vida que ela fez pode cobrir muitos defeitos que ela tenha tido. Então a gente deve pensar nas nossas condutas. Eu vou falar um pouco agora, vou mostrar um vídeo rapidinho em relação a esse tipo de adoção. Esse tipo de adoção é legal, tem aqui em Arco Verde, certo? Eu vou passar para vocês, porque quando vocês encontrarem gestantes em dúvida, vocês podem indicar, certo? Vamos para o vídeo. Tá bom.
pouco a gente volta para o vídeo. Assim, finalizar a palestra. Também, fora o que eu vou mostrar ali da adoção legal, pouco a pouco, os órgãos governantes e legislativos, eles começaram a fazer leis que possam apoiar a mulher. Aqui eu só trouxe alguns tópicos. Não é exatamente direcionado à gestante, mas é direcionado à mulher em algumas fases da sua vida e que vão lhe ajudar nesse processo de gestar. Então, por exemplo, hoje em dia a mulher se sente muito insegura, até mesmo o parceiro. Hoje, em qualquer posto de saúde, nós fazemos o pré-natal da mulher e do homem, que a gente considera o casal como estando gestando ali. Tanto para que esse homem ele saiba dar o apoio à sua mulher, saiba entender as alterações hormonais. E este homem, ele não é visita, ele é treinado para o parto. Então, ele faz o acompanhamento da mulher na hora do parto e é até treinado, se possível, a parar a criança, vai que ela quer nascer em casa. Então, quem é que está junto da mulher? Não é o marido? Bora treinar o marido, porque também está grávido e o menino tem que nascer, certo? Então, hoje em dia, o pai tem o direito de acompanhar a sua esposa, o seu filho ali, durante todo o processo de nascimento. Aliás, desde o início do pré-natal, todas as consultas. Ele também toma vacina, também faz teste rápido, quando escuta a barriga, viu? Mas o resto... Uma coisa interessante, aqui fala de pessoas de nível superior, mas eu já tive gestante de adolescentes fazendo nível médio, e a escola ela dá meios de tentar ajudar para que ela finalize aquele ano enquanto ela está gestante e ela não perca o estudo, certo? Então, assim, quando a mulher está gestante, não pense que sua vida vai acabar. Porque tem meios e cada dia que passa, a escola também tenta ajudar nesse processo. Essa lei que eu trouxe aqui é relacionada a nível superior. Quem tem nível superior, pois, que por acaso engravidou, tem até 180 dias para terminar o seu curso. Então, pouco a pouco, as pessoas que fazem as leis estão entendendo que a família, a geração da família precisa de apoio, precisa de bases, principalmente a mulher, porque a mulher pode ter o companheiro ou pode não ter o companheiro. Por isso que eu disse que independente da fase é importante. Às vezes a mulher ela não tem um companheiro durante o processo de gestação, mas ela sabe quem foi o pai. Concorda? E nós temos até um programa que está tendo agora, está ativo, só é vocês olharem na parte eu acho que até na parte da saúde, que eu vi essa semana. Paternidade legal. As mulheres que estão com os filhos que os pais não querem assumir, já está sendo feito o teste de paternidade, entendeu? Pela parte do que o CRAS e o Conselho Tutelar que atuam, é chamado aquele intimado, aquele que seria o pai, para fazer o teste de DNA, comprovando que ele é o pai. O homem hoje em dia é obrigado a colocar o seu nome no registro de nascimento da criança. Ele não é obrigado a amar. Ele decide se ele quer amar ou não. Mas responsabilidades existem. Porque aquela criança não pode ficar à mercê do nada. Vem aí a parte da pensão. No momento que você tem um nome, você tem um dependente e você tem que sustentar esse dependente. Certo? Então o homem pense antes de fazer. Porque a lei está a favor da criança. Esse pai, essa paternidade legalizada está dentro do estatuto da criança e do adolescente. Não é para favorecer a mãe, não. Que a pensão que você vai dar não dá para sustentar a mãe, não. Mas ela tem que dar para ajudar a alimentar essa criança, a tentar vestir essa criança, a tentar gerar em você o que essa criança precisa. Porque quando você teve um pai, ele lhe deu comida, lhe deu casa, lhe deu vestimenta, lhe deu estudo. Será que seu filho só precisa de uma lata de leite? Ou um pacote de fralda? Então isso vem fazer o homem refletir na sua conduta moral no dia a dia.
E por isso que eu oriento as mães a guardarem todo e qualquer comprovante do que elas gastarem com a criança, para que quando for na parte da justiça, o juiz decida lá se o pai vai ter que reverter o que é necessário para a criança, porque a mãe arcou sozinha. E hoje em dia tem uma coisa muito interessante, não é que sejamos filhos, mas vamos ser lógicos, porque a responsabilidade é dos dois. Você pode entrar com pedido de guarda compartilhada. A mulher não é obrigada a ficar com a criança 100%, porque ela teve um pai e ela teve uma mãe. Então, na justiça, já que você não quer assumir seu filho, ou você vai passar alguns dias com seu filho ao final de semana, mas você também vai estar lá com seu filho. Nem que você não olhe para ele, você deixa ele lá com a sua mãe, com a avó da criança. Mas ele tem que estar com a parte paterna, de alguma maneira. Entendeu? Então, esse homem está sendo incitado a criar sua responsabilidade moral. Uma outra aqui que é interessante. O Senado, essa lei de 2023, o Senado trouxe aqui, tem mães que têm complicação no parto. Então, às vezes, ela precisa, a criança tem risco de deficiência, etc. Ficou sem oxigênio no parto, ou ela teve qualquer sangramento, precisou ficar internada. Então, ela teve complicações do parto. Aí, o Senado aprovou um aumento da licença maternidade dela, certo? E do salário maternidade, se for comprovado essa parte de alteração no parto. Então, ela não está desprovida em relação ao seu trabalho e em relação ao cuidado com o filho. Antes de eu ir dessa parte, vamos tentar o vídeo. Não está a internet ainda. Qual é o filme? Esse aqui não. Deixa eu. Hã? Nenhum deles dizem que ele não está. Olha, gente, veja só. Quem quiser procurar mais informações no YouTube, depois eu deixo até o link nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu vou deixar o link desse vídeo de acesso. É chamado Entrega Legal de Bebê para Adoção com Autodescrição. Do Tribunal de Justiça, esse daqui é um vídeo do Distrito Federal, certo? É uma juíza explicando o processo de adoção legal. Mas existe ele aqui na Vara de Arco Verde, em qualquer parte desse tipo de estado você pode ir. A Vara da Infância. Então, como é que posso fazer? Eu gerei a criança, mas eu não tenho condições de criar a criança. Não quero criar a criança. Lembra-se que no início do vídeo ainda disse assim: esta criança poderia ter sido vítima
de ter sido morta, depois a mãe jogada no mato, como aconteceu, ter sido vendida, ter sido criada por terceiros sem registro legal. Para que isso não aconteça com a criança, então o que é que acontece? O posto de saúde, você, a mulher, porque a consulta ali é íntima, a mulher já pode referenciar a sua vontade. Eu não quero criar a criança, eu só quero até parir. Então, eu posso fazer o encaminhamento desta criança, desta gestante, de maneira sigilosa, à vara da infância, ao CRAS, ao CREAS, a qualquer órgão social, para que ela seja acolhida na vara. Tem toda uma logística de profissionais, a parte psicológica, porque ela pode se arrepender e de repente querer ficar com a criança no final do processo. Isso é ofertado até o momento de parir. Mas se ela não quiser nem ver a face do bebê para não se apegar, ela tem toda uma preparação para que essa criança, logo após o nascimento, ela seja doada de maneira sigilosa. Ela vai para a adoção, então ela não sabe quem é a família que vai receber, se aquilo outro ela depois não tem contato. Mas ela é feito todo um processo legal, todo um processo individualizado com ela de acolhimento para que ela tenha certeza que ao finalizar essa criança vai estar bem. Ela fique com a consciência tranquila, ela diga seu sim, ela gere essa criança e essa criança não vai cair em mãos erradas. Certo? Tráfico infantil, etc e tal, não. Vai para a justiça e a justiça vai tomar as providências para uma família mais acolhedora. Aí esse vídeo eu vou colocar nas nossas redes sociais para que vocês tenham acesso. E vamos aqui para essa imagem para a gente finalizar. Essa imagem que eu tinha mostrado para vocês antes, ela é uma escultura que oferece esperança às mães que praticaram o aborto. Isso aqui é uma mãe arrependida por ter abortado. E esse ali é um espírito a quem essa mãe tenta pedir perdão. Porque o umbral, eu já disse que começa aqui com o nosso arrependimento constante. Porque a sociedade não viu o que eu fiz, mas eu sei o que eu fiz. E tem uma hora que isso vai pesar na consciência. Então esse espírito fica esperando que essa mãe um dia mude de postura, se arrependa do que fez e possa ali deixar esse processo de dívida, e ela se arrepende, ela tem esperança de fazer a sua junção com esse espírito de uma maneira como o sim de Maria. Aqui é Maria grávida, entendeu? Então que a gente entenda que a gestação ela não é só daquela mulher que de repente estava gestando. Olhe, nós estamos em 2024. Você sabe que você recebeu uma jovem de 19 anos com sua mãe oferecendo comprimido para você abortar? Em 2024, minha gente. Ela estava esperando o quê? Porque o pai da criança, depois ela casou com uma pessoa que ela perdeu a virgindade, que ela tem a criança, faz o pré-natal, ela não aceitou o comprimido. E essa mãe disse que gastou R$1.000. Então esse pai pagou pela filha da mulher. Em que mundo nós estamos ainda, né? É por isso que é um mundo de expiação e provas. Porque a gente continua vendendo a virgindade das nossas filhas, o feto das nossas filhas. Então nós, enquanto comunidade, não temos que sair fofocando. A filha de fulana está grávida, a filha de ciclano está grávida. Mas nós temos que dar apoio a quem está menos valido, para que ela tenha um destino. Você não pode acolher de maneira nenhuma. Dirija essa pessoa a um posto de saúde. Nem que você acompanhe ela. Deixe lá com a enfermeira, tchau, pronto. Deixe ali, a gente vai tentar buscar CRAS, vai tentar buscar Bolsa Família, seja lá o que for, para que ela consiga sustentar a criança, parir a criança, e ela vai decidir se ela quer ficar ou não com a criança. Certo? A gente vai oferecer todos
as possibilidades de ter uma boa gestação, psicólogo, porque se eu fui abandonada eu preciso juntar forças, fé. Aqui, como eu sou enfermeira, sou voluntária aqui também, quem tiver dúvidas, quem tiver dificuldade de conversar com suas filhas sobre isso, eu não faço pré-natal aqui, não é esse atendimento. Mas um encaminhamento, uma orientação, uma dúvida, eu posso estar retirando, eu posso estar conversando com essa a mulher, adolescente, etc., a angústia que você sentir dentro da parte biológica e que me cabe de cuidado, de enfermagem, eu estou à disposição. Aí vocês podem falar com a diretoria da casa e a gente pode marcar um momento para que eu tenha a conversa adequada e dar o apoio que eu puder lhe ofertar. Com essas duas imagens, eu quero fazer a prece final. Eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos, por favor. Pai de infinita bondade, te damos graças imensas pela oportunidade de estarmos presentes, pela formação do dia de hoje, para que possamos ser luz na vida de qualquer conhecido ou desconhecido que necessite da oração que foi ofertada hoje, das palavras que foram ofertadas hoje, Senhor, para que possamos evitar a morte de mais um feto, de mais um embrião. O aborto não é brincadeira, nem para a mulher, nem para aquele que está tendo a sua vida ceifada, Senhor. Que possamos, Senhor, não julgar o próximo, mas acolher o próximo na tua caridade e benevolência. Assim como Maria Santíssima, nós mulheres possamos ter forças, e mesmo com as adversidades sociais, financeiras, psicológicas, nós possamos dizer o nosso sim. Agradeço imensamente a participação de todos os espíritos, principalmente aqueles que foram abortados, que estão presentes aqui, escutando, e que vieram dar a sua influência para que o recado fosse passado e que tivesse a certeza de que fosse-lhe dados mais oportunidade para o reencarne e para a evolução. E peço encarecidamente àqueles que estão em tormento, obsessão e obsediados pelo aborto, que sejam tocados por seu anjo de guarda, que a luz do Cristo adentre seu coração e que possam ter uma mudança moral, que possam ter o arrependimento, que possam pedir perdão àquelas almas que tiveram seus corpos ceifados. Que o karma que eles geraram possa ser abrandado com novas atitudes, com novas defesas pela vida. Que Maria Santíssima abençoe toda mulher em qualquer parte da face da terra que esteja gestante, desejando ou não, porque a gestação não pertence a nós, e sim à espiritualidade. Que possam ter forças de gerar um novo indivíduo e que todos os espíritos que fizeram o seu plano reencarnatório tenham a possibilidade de vir a esta terra maravilhosa, viver as tormentas que vivemos, mas crescer junto ao Cristo, ao seu exemplo, no amor e na caridade, na fraternidade, porque todos nós somos espiritualmente irmãos para todo sempre. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã que trouxe essa palestra tão instrutiva, né? Tanto na questão espiritual, mas também na questão de saúde pública. A gente sabe que a gestação indesejada é um problema de saúde pública para todos nós, somos profissionais de saúde, né? Assim como Mauri também trabalha na atenção básica, então acho que 90% das gestações que a gente acompanha são indesejadas, são não planejadas. Então, que a gente tenha mais um pouquinho de olhar, tenha caridade, acolher essas irmãs, né? Nessa missão tão difícil que é a maternidade, que é o gestar e que é também o maternar, o criar, né? Criar um novo ser humano, criar uma nova pessoa, dar instrução moral, né? Para que ele se torne um bom cidadão e um bom cristão.
Queria dar alguns avisos a vocês. Nesse domingo teremos novamente o Hospital Espiritual, certo? A partir das 8 da manhã. Então, aqueles que desejarem e quiserem novamente passar em consulta ou quiserem trazer algum conhecido, estejam convidados. Todas as quintas, a partir das 7, nós temos também o Hospital Espiritual. Nos domingos acontece a cada 15 dias, mas nas quintas semanalmente, que começa o atendimento a partir das 7 horas, certo? Nossa campanha do quilo, ela acontece uma vez por mês. Nós previamente avisamos a data, a gente não tem uma data fixa, certo? Mas aquelas famílias que são assistenciadas pela nossa casa recebem esses alimentos. E nas quartas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, a partir das 8 também, então estejam convidados aqueles que se interessarem a conhecer mais da doutrina. Tá? Aqueles que desejarem passar no passo podem ficar sentados, que nós vamos organizar a sala e a menina vai chamar de um por um, tá certo? Boa noite a todos, que Jesus os abençoe e acompanhe a seus lares.